amores, tudo bem? Aqui é a Juliana Diamante, terapeuta, instrutora de Theta Healing, instrutora de cristais. E eu tô aqui com vocês nessa maratona de Theta Healing de 3 dias para te apresentar essa técnica que transforma vidas, que ajuda tantas pessoas ao redor do planeta, e faz com que pessoas comuns, como eu e como você, se empoderem com ferramentas muito fáceis, com ferramentas leves e tranquilas, e que nos ajudam a resolver diversas questões e diversas áreas da nossa vida, como as questões de dinheiro, relacionamento, questões de saúde, entre tantas outras que vocês vão descobrir ao longo dessa nossa maratona. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar que é possível e que você também pode chegar em resultados incríveis como o Theta Healing. Na aula de ontem eu conversei um pouquinho com vocês sobre a minha história, sobre a oportunidade que uma técnica igual ao Theta Healing traz e como que as pessoas geralmente costumam resolver as questões das vidas delas sem ter o Theta Healing como uma ferramenta de apoio. Se você não conseguiu ver o vídeo ontem, não se preocupe, ele está gravado, você tem acesso à plataforma ainda por um período limitado, mas você ainda consegue ver esse vídeo. E eu quero agradecer também todos os comentários que vocês deixaram no vídeo de ontem. Estou muito feliz e estou feliz também que tantas pessoas estão gostando e estão interessadas na técnica e falar que eu fiz o possível para responder todos os comentários possíveis. Pra gente começar a aula hoje, eu trouxe um depoimento da Letícia, que foi minha aluna de DNA básico do ano passado, para te mostrar que você também pode, que é possível você liberar crenças, bloqueios e ter uma vida mais fácil, mais leve e mais tranquila. Oi, tudo bem? Meu nome é Letícia, eu tenho 24 anos, eu fiz o curso do Theta Healing básico com a Juliana em dezembro de 2019, então faz pouquinho tempo, relativamente, mas eu até estranho tentar lembrar como era a minha vida antes do Theta, porque ele tá tão intrínseco hoje em dia no meu dia a dia, ele fez tanta diferença na minha vida, que é um pouco diferente, estranho tentar lembrar, assim, como que eu resolvi as coisas antes. Mas, assim, o Theta, ele deixou minha vida muito mais leve e muito mais fácil. Sabe, tudo que era muito difícil de entender ou complicado, assim, é muito mais tranquilo agora. Depois do Theta eu consegui, parece que, entender e aceitar o incondicionável amor de Deus, assim, sabe? Porque na nossa sociedade a gente tá cheio de regras, cheio de crenças que falam que a gente pode fazer uma coisa ou não pode, ou tem condições pra fazer isso e aquilo, ou que as coisas têm que ser difíceis, e tipo, e depois do Theta eu vi que não tem que ser difícil, eu vi que é fácil, eu vi que é simples. E eu aplico diariamente técnicas, né, no Theta Healing, tanto comigo quanto com pessoas próximas de mim, e são coisas muito instantâneas. Acho que essa é a maravilha do Theta, isso que mais agregou, assim, pra minha vida, é o quanto é instantâneo tudo que você precisa fazer. Então, por exemplo, essa semana mesmo eu tinha amigo que tava com insônia, ele não conseguia dormir há dias com essa dificuldade. Eu falei, calma aí, eu vou aplicar uma técnica do Theta aqui, tipo, eu na minha casa, ele na dele, em outra cidade. E assim, ele deixou de me responder porque ele conseguiu dormir, sabe? Então, isso é só um exemplo. Tipo assim, depois eu consegui ter outras experiências atendendo pessoas com Theta, ajudando pessoas, me ajudando. Então, assim, eu recomendo pra todo mundo, porque foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. Quero continuar pra sempre, enfim, me aperfeiçoando e fazendo outros cursos, porque, assim, faz toda a diferença, é transformador, de verdade. Então, recomendo. Tomara que vocês sintam essa transformação e abracem e que a vida de vocês seja muito mais tranquila e leve. E agora que você já viu o depoimento da Letícia, eu quero te contar um pouquinho a história da Vaiana Steibel, que é a canalizadora e criadora do Theta Healing. Não tem como falar de Theta Healing sem falar da história dela, que é uma história muito fantástica. E quando eu falo de Vaiana, não pensem que é as Havaianas do chinelo ou Havaianas do Havaí. O nome dela é Viana, mas em inglês a gente fala Vaiana, então por isso que algumas pessoas confundem. Bom, a Vaiana, ela já nasceu uma pessoa muito conectada com os sentidos psíquicos aflorados. Então ela tinha uma mediunidade, uma abertura
muito grande, e era uma pessoa que já sabia como se conectar com a fonte criadora, tá? Então, no Theta Healing, nós chamamos de criador, mas você pode usar o nome que você quiser. Deus, deusa, Buda, Jesus, o nome que for mais confortável para você, porque isso realmente não importa para a técnica. Mas só saiba que ela se conectava com essa fonte que criou o universo. Ao longo da vida dela, para ela era uma coisa muito normal se conectar com isso, mas ela nunca tinha dado tanta importância para isso, não era algo que ela costumava trabalhar, ela não usava tanto isso no dia a dia dela. Só que chegou um momento da vida dela que ela já estava casada, que ela já tinha 3 filhos, e ela se divorciou do primeiro marido dela. Ela passou por períodos financeiros de muita dificuldade, de quase virar moradora de rua mesmo. E aí uma amiga dela sugeriu: nossa, Vaiana, se você já tem essa habilidade, né, você consegue enxergar coisas, você consegue enxergar coisas que acontecem no corpo das outras pessoas, por que você não começa a fazer algumas leituras e cobrar por isso? E aí vai te ajudar a ter uma renda extra. E assim a Vaiana fez. Ela começou a fazer algumas leituras para ganhar um dinheirinho. Ela começou a estudar naturopatia, fazia massagem, tudo para que ela pudesse sobrevivendo com os 3 filhos dela. Mesmo assim, ainda não era o suficiente. Aí ela passou por alguns casamentos, né, ao longo do período. Durante um desses casamentos dela, ela ainda tinha um pouco de dificuldade financeira, mas já estava numa situação um pouco melhor. E ela descobriu que numa cidade próxima tinha uma usina procurando mulheres para fazer um treinamento para a área da segurança. E ela se inscreveu. E ela foi fazer esse treinamento, que durou algumas semanas, e passou. Depois que ela passou, ela começou a perceber que a perna dela estava muito inchada. E cada vez estava inchando mais e mais e mais. Quando ela foi no médico para fazer esses exames, ela descobriu que ela estava com um câncer raríssimo no osso da perna dela, que não tinha cura. E o médico deu cerca de 4, 5 meses de vida para ela, a partir daquele dia. Nisso, ela começou a ficar muito desesperada, porque tinha 3 filhos, assim, um pré-adolescente, 2 crianças. Ela assim, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer agora com os meus filhos? Como que eles vão se sustentar? E ficou muito, assim, nervosa. Mas até então, né, ela falou assim, o médico me deu 4 meses de vida, né, não tem muito o que fazer. E ela continuou seguindo a vida dela. Então, ela continuou fazendo as leituras intuitivas, fazendo os atendimentos dela com ervas, com massagem. Ela fazia tratamentos intensos por conta desse câncer na perna dela. Então, ela ficava horas do dia dela recebendo cromoterapia dentro de uma banheira. Viajava para fazer os tratamentos médicos mesmo, de quimioterapia, voltava. E foi levando a vida dela assim. Só que lá no fundo, como a Vaiana já era aquela pessoa super intuitiva, ela achava que na verdade ela estava intoxicada por mercúrio. Tinha alguma coisa dentro da cabeça dela que falava assim: eu estou intoxicada por mercúrio, isso não é um câncer. Ficou com isso na cabeça, mas como o médico tinha falado, ela assim, sei lá, deve ser coisa da minha cabeça mesmo, né? E foi passando a vida dela. Quando começou a chegar perto desse prazo que o médico tinha dado, de 4 meses, ela decidiu dar uma grande festa para toda a família e para todos os amigos dela, para ela se despedir. Quando ela deu essa festa, foi assim, lá nas montanhas, a região que eles moravam era montanhosa, então foi assim, uma super festona mesmo. E durante a festa uma tia dela não parava de chamar pelo nome dela. E a Vaiana, nossa, meu Deus, né? Eu tô aqui querendo me despedir dos meus amigos, da minha família, e essa minha tia não para de me chamar. Vou lá ver, né? Tipo, assim, meio pensando assim, ai que saco, né? Mas vou lá, minha tia tá me chamando. Quando ela chegou, a tia dela tava passando super mal num quarto, tava com muita dor de estômago. E na hora a Vaiana ficou assim um pouco em choque, porque ela não tinha nenhuma erva, ela não tinha óleo essencial, ela não tinha nada pra ajudar a tia dela. Só que assim, ela queria tanto voltar pra festa, mas tanto, que ela simplesmente se conectou com a fonte criadora. Falou assim, o que tá acontecendo aqui, né? Ela fez uma leitura na tia dela, que a gente chama de leitura intuitiva, e ela viu que no estômago da tia dela tinham como se fossem algumas giardias, por isso que ela tava passando tão mal. E quando a Vaiana se conectou com a fonte, ela só falou assim, por favor, tira isso da minha tia. Fez o que a gente chama de testemunho, que é visualizar
alguma coisa acontecendo, ela viu uma luz tirando essas giardias da barriga da tia dela, e a tia dela começou a passar bem quase que na hora. E aí foi uma das primeiras histórias de transformação que a Vaiana fez em alguém. E logo em seguida ela começou a ficar muito famosa na cidade dela, porque, né, era uma cidade pequenininha, então óbvio que todo mundo ficou sabendo o que ela tinha feito com a tia dela e queria que fizesse nela também. E aí foi no que as coisas começaram a melhorar. E quando você vai ler o livro do Theta Healing, tá escrito lá que, assim, instantaneamente a Vaiana pensou que poderia ter feito a mesma coisa com a perna dela, que estava super inchada. E quando eu fiz o curso com o filho dela, ele até brincou e falou assim, não, demorou tipo um tempinho, assim, pra ela parar, acender uma luzinha na cabeça dela e falou assim, olha, nossa, se eu fiz com a minha tia, acho que eu poderia fazer na minha perna também. E como ela já achava que ela estava intoxicada por mercúrio, quando caiu essa ficha, né, ela fez uma leitura na perna dela, viu que realmente tinha mercúrio lá. Ela pediu, da mesma forma que com a tia dela, para que aquilo seja enviado para a luz. Ela testemunhou aquilo sendo enviado para a luz e saindo da perna dela. E conforme foram passando os dias, semanas, meses, a perna dela foi desinchando. Ela foi voltando aos poucos os movimentos da perna dela, porque já tava assim, quase que ela não conseguia nem colocar no chão mais, então a perna tinha dado até uma encurtada, então foi voltando aos poucos, ela foi fazendo fisioterapia também. E quando se passaram 6 meses da data limite que o médico tinha dado, ela foi em um outro médico e mostrou o exame, que era o original da perna dela, e o médico falou assim, nossa, o dono desse exame tá morto agora, né? E ela estava viva e tá viva até hoje. Então, foi assim que começou a história do Theta Healing. E por que se chama Theta Healing? Bom, em um dos casamentos da Vaiana, um dos ex-maridos dela, ele era um hipnólogo. E na hipnose, já foi descoberto que se usam as ondas cerebrais Theta. E a Vaiana começou a perceber que toda vez que ela se conectava com a fonte criadora, o estado cerebral ficava um pouco parecido. Só que a diferença é que no Theta Healing a pessoa está totalmente consciente ao usar essa onda cerebral. Então, conforme ela foi fazendo alguns estudos, foi entrando em contato com alguns cientistas, com pessoas da área da saúde, medicina, ela descobriu que toda vez que a gente se conecta com a nossa fé, que a gente vai rezar para a nossa fé, que a gente vai com essa intenção de querer subir e pedir alguma coisa, a gente entra em um estado de ondas cerebrais Theta. E o que é esse estado de ondas cerebrais Theta? O nosso cérebro, ele vibra em diversas frequências, de acordo com a nossa atividade, de acordo com o jeito que a gente está falando, com o momento que a gente está passando. E as ondas cerebrais Theta, elas são aquelas ondas que é quando a gente está quase pegando no sono, sabe? Você tá num estado super relaxado, você já tá com o olho piscando e já tá quase indo para um sono profundo. Então, essa é a onda principal que a gente usa no Theta Healing, por isso que se chama, né, esse nome, que na verdade é a cura pela onda Theta. Então, healing em inglês é cura e Theta é da onda cerebral Theta. Ela foi descobrindo cada vez mais, né, diversas profundidades dentro dessa onda. E a onda cerebral Theta é uma onda, além de trazer um relaxamento profundo, ela é uma onda de muita conexão, de muita intuição, inspiração e criatividade. Então, no momento que a gente começa a se conectar com essa fonte criadora, com essas ondas cerebrais, a gente usa não só para fazer uma liberação de crenças, para lidar com situações do dia a dia, mas a gente pode usar também para ter novas ideias, gerar novos projetos, para entrar nesse estado de relaxamento profundo de uma forma mais rápida também. O Theta Healing, ele é uma técnica que ficou muito conhecida por liberar crenças limitantes, mas não é só isso. O Theta Healing é principalmente uma técnica de autoconhecimento que nos permite entrar em contato com as profundezas do nosso ser, tirar aprendizados, ganhar virtudes e entender por que certas coisas acontecem de certa maneira em diversas áreas da nossa vida.
E sim, isso tem muito a ver com as crenças limitantes, e dentro do Theta Healing a gente estuda que nós adquirimos crenças limitantes de 4 formas. A primeira delas pode ser desde o momento em que a gente foi gerado na barriga da nossa mãe até os 7 anos de idade. A gente pode carregar crenças no nosso DNA que vêm de 7 gerações para trás da nossa, crenças que vêm de um nível mais do que 7 gerações para trás da nossa, vidas passadas para quem acredita, crenças que vêm de um inconsciente coletivo de uma época, de religião, de um país, de um período na história. E existem as crenças que são tão profundas que elas chegam na nossa alma. Então, geralmente, se a gente passou por algum trauma em algum momento da nossa vida que foi assim muito, muito forte, muito profundo, isso se instala na nossa alma e vira uma crença limitante também. E essas crenças limitantes, elas vão atuando no nosso sistema, criando certas soluções para o nosso dia a dia que acham que são corretas. E por isso que de repente a gente tenha algum problema de não conseguir ganhar dinheiro, ou certas pessoas não conseguem se relacionar, não conseguem se comunicar porque tem essa dificuldade. Então, por exemplo, uma crença que eu gosto muito de falar: quem nunca ouviu a frase dinheiro é sujo ou dinheiro é a fonte de todo o mal? Isso são crenças muito antigas que estão impregnadas na nossa sociedade. E se isso está muito enraizado dentro de você, você vai ter dificuldade para ganhar dinheiro. Por quê? Se dinheiro é sujo, como que você vai ganhar dinheiro se você acha que dinheiro é sujo? Quem nunca ouviu assim, encostou no dinheiro, ai, vai lavar a mão? Eu sei que eu já ouvi muito isso durante a minha vida. Assim, pegou no dinheiro, ai não, lava a mão, não põe a mão na boca porque é sujo. Então são pequenas coisas que a gente vai ouvindo durante diversos momentos da nossa existência que vão bloqueando a gente lá na frente. Então não é uma coisa que é tão instantânea, ouvi e já estou bloqueada. Não, é uma coisa que vai levando um tempo, parece que é um efeito assim, bola de neve, sabe? E aí lá daqui a alguns anos tá uma bola de neve gigante que vai te limitar e vai fechar essa passagem para você. E o Theta Healing é uma das técnicas que consegue liberar essas crenças limitantes através de algumas ferramentas que a gente aprende no curso do DNA básico e que fazem com que essas crenças se transformem em crenças positivas e tenha um ensinamento para suas células de como agir de uma maneira diferente. Então, as crenças limitantes, elas começam a ensinar certos padrões para as nossas células, para elas agirem de uma certa forma, e com o Theta Healing a gente consegue transformar isso. E como que a Vaiana descobriu esse teste de crenças, né? Ela foi pegar uma técnica emprestada lá no balanceamento muscular para que a gente possa ver fisicamente se a gente tem uma crença ou não. Então, como que funciona? Pelo balanceamento muscular, quando alguma coisa é verdade para o nosso sistema, a gente ganha força. E quando uma coisa não é verdade, o nosso corpo perde força. Então, toda vez que a gente vai testar uma crença, a gente testa essa crença no positivo, afirmando tenho isso, e vê como que o nosso corpo reage. Para a gente testar em nós mesmos, a gente faz uma técnica que se chama o pêndulo corporal. Então, a gente vai fechar o nosso campo, fazer uma calibragem, né? Então, falar sim, não, de olhos fechados, e ver se o nosso corpo vai para frente ou para trás. Então, quando alguma coisa é verdade para o nosso corpo, para as nossas células, o nosso corpo vai para frente, e quando alguma coisa não é verdade, ele vai para trás, como eu vou te mostrar agora. A primeira coisa que a gente vai fazer para testar crenças é zipar o nosso campo, que é basicamente a gente imaginar que a gente está do nosso primeiro chakra, pegando um zíper, passando por todos os chakras e fechando a nossa energia. Para que a gente faz isso? Para não ter influências externas. Aí depois, como que a gente testa crenças? A gente vai calibrar o nosso pêndulo, que eu vou mostrar para vocês. Então, meu campo já está fechado e eu vou falar sim, não. Meu nome é Juliana. Meu nome é Maria. E é assim que a gente testa crenças, sempre com o olho fechado, deixando o corpo bem relaxado,
para não interferir e afirmando a frase que vocês vão encontrar. E é importante você saber que para ter um teste de crenças apurado, primeiro, o nosso corpo tem que estar hidratado. Então, os músculos precisam de água, tá? Segundo, você tem que fazer com os olhos fechados para que você não interfira no seu teste de crenças, porque o nosso corpo ele é muito inteligente e quando ele percebe que tem assim alguma coisa que está um pouquinho fora do normal, que está em alguma situação que talvez entre numa situação que não fique confortável, ele começa a sabotar o teste. Então é importante você estar hidratado, fechar os olhos para não sabotar o seu teste, sempre fechar o seu campo, igual eu ensinei, porque você não vai ter influências de energias externas dentro do seu teste também, ok? E agora que você já sabe como testar crenças, eu vou te deixar uma lição de casa para amanhã. Mas para isso, primeiro, você vai ter que entrar no meu canal do Telegram, que vai estar com o link aqui embaixo do vídeo. Se cadastrar lá, só clicar, entrar. E eu vou deixar uma lista de crenças para você treinar na sua casa. Então, você já vem, já testa essas crenças, só para você começar a entender como que algumas frases podem fazer tanto efeito no nosso corpo. Presta atenção como que o seu corpo reage, que amanhã a gente vai fazer uma grande liberação dessas crenças. Eu recebo diariamente dúvidas de muitas pessoas relacionadas com o Theta Healing e que pode ser que também seja a dúvida que você está carregando agora. A primeira que eu acho que é a que eu mais respondo para as pessoas. Eu preciso ser terapeuta se eu estudar Theta Healing? E a resposta é não. Você não precisa ser terapeuta para estudar Theta Healing. Eu mesma, quando fiz o primeiro curso de DNA básico, eu não tinha essa intenção de ser terapeuta. Eu busquei a técnica, o curso, porque eu estava desesperada para mudar a minha vida e para ter alguma transformação. Só que depois que eu entrei, a paixão foi tão grande, foi tão transformadora dentro da minha vida, que eu resolvi trabalhar com isso e seguir depois o que eu descobri ser a minha missão de vida. Mas não é uma obrigação. O Theta Healing, ele é, antes de qualquer coisa, uma técnica de autoconhecimento. É uma técnica que te empodera para resolver todas as suas questões sozinho, sem que você precise depender de alguém, sem que você precise ter algum material físico para aplicar a técnica. Você pode fazer em qualquer momento e em qualquer local que você estiver. O Theta Healing é uma ferramenta que te ajuda em diversas áreas da sua vida e que você pode sim e que você consegue aplicar no seu dia a dia com facilidade. Algumas pessoas me perguntam também se elas já precisam ter algum conhecimento prévio ou algum dom ou alguma habilidade psíquica antes de entrar no curso. Isso também não é necessário. O Theta Healing é para qualquer tipo de pessoa, mesmo pessoas que nunca tiveram contato com nenhuma técnica, com nada energético, com nada espiritual, não tem essa necessidade mesmo. O Theta Healing é para pessoas que estão buscando uma mudança na sua vida e que estão abertas para liberar bloqueios, liberar crenças e ter essa abertura para a infinitude de coisas positivas que o universo tem para te trazer. Se você está em um momento de insatisfação com a sua profissão e você sim busca o Theta Healing para se tornar um terapeuta, saiba que logo no primeiro curso você já vai ter as principais ferramentas para aplicar a técnica em si e nos outros. Então você já vai sair do curso pronto para fazer atendimentos nas outras pessoas, se assim você desejar. E se você já trabalha como terapeuta e tem alguma insegurança ou alguma dúvida, achando que o Theta Healing vai anular a técnica que você já trabalha, fica tranquilo também, porque o Theta Healing ele é uma técnica que se encaixa e agrega muito em diversas práticas energéticas. Eu mesmo, que também trabalho com terapia de cristais, aplico o Theta Healing dentro da terapia de cristais quando eu acho necessário. Eu aplico o Theta Healing para me conectar antes de qualquer coisa, para fazer leitura nos meus clientes. Então, agrega muito e ajuda a gente a ter uma informação mais pura e mais profunda sobre aquela pessoa que está na nossa frente. Então, você que é terapeuta vai ter mais uma ferramenta, mais uma técnica para agregar valor para os seus atendimentos também.
Algumas pessoas acham que é bom demais para ser verdade ter tudo isso de transformação em 3 dias. E realmente, nos 3 dias de curso, você vai aprender essas ferramentas transformadoras, mas não significa que toda a mudança vai acontecer nesses 3 dias. Como qualquer aprendizado, qualquer profissão, qualquer técnica que você vai estudar, você precisa ter prática, porque a prática leva à perfeição. Então, nesses 3 dias, a gente vai aprender sobre o Theta Healing, quando vocês fizerem o curso do DNA básico, e depois vocês vão praticar, vocês vão começar atendendo provavelmente pessoas próximas a vocês, ou alguns clientes que vocês já têm mais confiança, vão começar a colocar isso em ação, e quanto mais vocês treinarem, quanto mais vocês praticarem vocês mesmos também, melhor vocês vão ficar na técnica. E fica tranquilo também, porque todos os alunos que fazem os cursos de Theta Healing comigo têm acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo de alunos, onde vocês podem tirar dúvidas, ter mentoria diretamente comigo e fazer troca de atendimento com seus colegas também, para praticar ainda mais e ganhar mais confiança. Falando um pouco de como vai funcionar o formato desse curso, finalmente ele está disponibilizado online, a Havaiana liberou para a gente ensinar ele online, e vai ser ensinado pela plataforma do Zoom ao vivo. Então, eu preciso que você esteja presente em todos os dias de curso, porque se você não estiver presente em algum dos dias, você não vai poder dar continuidade. Então, é muito importante que você se programe, que você coloque na sua agenda todos os dias de curso, que você esteja lá no horário certinho e tenha esse comprometimento com a sua transformação e com as mudanças que vão vir para a sua vida. Esse curso, ele é exatamente igual ao presencial. Então, é o mesmo conteúdo, você vai ter acesso à apostila, ao livro, certificado internacional, tudo do mesmo formato. A única diferença é que você vai estar na sua casa e eu vou estar na minha, e a gente vai se comunicar pelo computador. Bom, por mais que eu tenha te passado já uma ideia geral sobre a técnica, com o tempo que eu tenho aqui, eu não vou conseguir englobar tudo que envolve a técnica, nem todo o conteúdo do curso. Mas já que eu entrei nesse assunto, algumas pessoas estão me perguntando sobre as inscrições do curso DNA Básico, me perguntando como que faz para se inscrever. Só que eu ainda não vou liberar as inscrições, porque eu realmente quero que você venha participar da nossa aula amanhã, que vai ser uma vivência ao vivo para você entrar em contato um pouquinho com a técnica, ter esse reconhecimento inicial, colher alguns benefícios que a técnica proporciona, para depois você decidir se você vai querer fazer o curso ou não. Então, antes eu quero que você tenha essa experiência e sinta isso na sua pele. Amanhã a gente vai fazer meditação guiada, igual eu já fiz com vocês no primeiro dia. Vou fazer a liberação de algumas crenças, download de sentimento e mais algumas coisinhas que vão ficar aí de surpresa para você ficar muito bem. 2 coisas que eu quero que você faça para amanhã. Primeiro, entre no meu canal do Telegram e veja a lista de crenças que eu vou colocar lá, que é muito importante você ter essas crenças testadas para nossa aula, tá? E segundo, venha amanhã já com um copinho de água, com um local tranquilo, que ninguém vai te atrapalhar, onde você vai poder se concentrar, que vai ter bastante mudança. Não se esquece também de deixar os comentários aqui embaixo desse vídeo sobre o que você está achando dessa maratona até agora, se você já está sentindo que alguma coisa está acontecendo aí dentro de você. Me segue nas redes sociais também e eu vou fazer o possível para conversar e responder todas as dúvidas que vocês me mandarem. Um beijo!